todos. Quem não me conhece, eu sou Pacheco. Eu trabalho nesse mercado de lubrificantes e tintas há mais de 30 anos. E na Aquimatic Tapimatic eu estou há quase 10 anos. Então, antes de falar sobre fluidos de corte, né, que é o objetivo da nossa palestra hoje, gostaria de falar um pouco sobre a Aquimatic Tapimatic. A Aquimatic Tapimatic é uma empresa nacional, né, que já atua nesse mercado, né, há mais de 30 anos, né, e foi uma das pioneiras a trazer os fluidos de corte mais especiais aqui para o nosso mercado. Acho que muita gente conhece a latinha do fluido número 1, que é um dos principais produtos aí para fazer rosqueamento. A missão da empresa é fornecer soluções químicas para a produção e manutenção industrial. Então, essa missão permite que a gente também atue em vários outros segmentos, né, como lubrificantes industriais, resinas epóxi para reparo e manutenção, tintas anticorrosivas especiais, desengraxantes, produtos para tratamento de superfícies metálicas, tratamento e preparação das superfícies, produtos para manutenção elétrica e especialidades químicas, que é onde a gente abre o nosso leque para poder estar fornecendo soluções químicas para qualquer setor que precise de nossa ajuda. Falando especificamente, então, sobre os fluidos de corte, né, a primeira pergunta que a gente deve fazer é: devemos usá-los? Precisamos usá-los? Afinal de contas, uma operação a seco é muito mais limpa, com muito menos resíduo. E o fluido, e hoje em dia, as máquinas e as ferramentas são tão modernas, são feitas de materiais tão resistentes, tão duros, que poderiam levar a gente a pensar que não vale a pena usar o fluido de corte. Mas, por definição, né, os fluidos são elementos que são introduzidos nos processos de usinagem para conferir melhoria ao processo. E essas melhorias podem ser de caráter funcional ou de caráter econômico. Quando a gente fala de melhoria de caráter funcional, a gente pode dizer o seguinte: use o fluido de corte e fique relax, porque o fluido vai trazer para o processo refrigeração. Por que é importante a refrigeração? Porque o corte é feito baseado no atrito. A gente tem que atritar uma ferramenta que é feita de um metal mais duro contra uma peça que é feita de um metal mais mole, removendo o material. Então, se não tem atrito, não tem corte. Mas, por outro lado, o atrito gera calor, que aumenta a temperatura e traz efeitos indesejáveis ao processo. Por exemplo, ele vai diminuir a vida útil da ferramenta. Pelo aquecimento, ela vai perdendo dureza. Vai trazer cores às peças, pelo aquecimento. Vai falsear medidas, porque se a peça aquece, ela dilata, você vai estar removendo mais material do que o necessário. E vai facilitar o manuseio e preservar a máquina. A segunda melhoria que ele traz é a lubrificação. A gente pode também pensar, pronto, se tem corte, se tem que ter atrito, não deveria ter lubrificação, porque a lubrificação, teoricamente, é você evitar o atrito entre as superfícies em movimento. Mas o objetivo da lubrificação aqui é controlar o atrito, é evitar o atrito excessivo, porque esse sim traz características indesejáveis ao processo. Vai gerar muito mais calor, você vai obrigar mais você a refrigerar mais, que vai trazer mais calor e aumentar a temperatura. Vai desgastar mais a ferramenta, vai trazer vibração, e a vibração vai prejudicar o acabamento das peças. E ruído, que vai prejudicar o ambiente, e deformação e defeitos nas peças. E a terceira melhoria de caráter funcional, que também é muito importante, é a expulsão do cavaco da região de corte. Porque logo que o cavaco foi formado, ele se torna indesejável. Se ele ficar ali, ele vai prejudicar o corte. Então, só por essas 3 melhorias, a gente já vê como vale a pena usar o fluido de corte.
mas ainda tem as melhorias de caráter econômico, porque se a gente está controlando o atrito, a gente vai reduzir o consumo de energia, vai reduzir o custo de ferramenta, porque estamos aumentando a sua vida útil, vai diminuir o retrabalho, porque o acabamento das peças vai ser melhor. E no caso dos óleos solúveis, né, vai trazer o impedimento da corrosão para o processo. Então é por isso que se usa muito óleo solúvel, vamos se usar ainda por muito tempo, e nós vamos ver mais para frente como esse mercado só está aumentando. Falando um pouco então da história dos fluidos de corte, né, não se sabe muito bem ao certo quando que foi que eles começaram a ser utilizados. O que se sabe é que o seu desenvolvimento está muito voltado ao desenvolvimento também das máquinas e ferramentas. E o grande boom aconteceu a partir da Revolução Industrial e da descoberta do petróleo, porque aí se pôde usar o óleo mineral como base para os fluidos. Até então se usava as gorduras e óleos animais, que não tinha assim tanta disponibilidade. Então, com a descoberta e extração do petróleo, com o óleo mineral, então se conseguiu, né, expandir bastante, aumentar bastante a produção industrial. Em 1884, também o Taylor, né, com aquela ânsia dele e procura por aumento de produtividade, ele fez um experimento onde ele, usando só água numa operação de usinagem, ele conseguiu aumentar, né, a velocidade de corte em 30% a 40%, e com isso aumentando a produtividade. Então, isso aí também incentivou bastante, cada vez mais, as indústrias usarem os óleos de corte. Os óleos solúveis, então, entraram no negócio a partir de 1920, né, em função da necessidade de mais refrigeração. Na década de 50 do século passado, né, então, entraram os fluidos sintéticos e os semissintéticos, e os desafios desse nosso século agora é a fabricação de fluidos sobre medida, né, fluido para cada tipo de operação, fluido para cada tipo de metal, né, buscando sempre fluidos mais ecologicamente corretos e que menos agridem os usuários, e os biofluidos, que são aqueles fluidos que são feitos totalmente de base vegetal ou animal. A biomassa, né, como estava sendo falado na palestra anterior, que isso é para fugir da dependência do petróleo. Bom, em termos de tipos, né, a gente, baseado na propriedade física do fluido, a gente pode ter fluidos sólidos, que são as gorduras animais e as graxas. Nesse caso, né, a propriedade, a ênfase na propriedade, né, do fluido é a lubrificação. E os que são mais amplamente usados, são os líquidos, né, onde temos lubrificação e refrigeração balanceados, sendo que eles podem ser integrais, ou seja, prontos para uso, ou solúveis, aqueles que se diluem na água antes da utilização. E temos também, por que não, os gasosos. Quando uma máquina usa ar comprimido ou nitrogênio líquido para esfriar a operação de usinagem, é um fluido de corte, esse ar comprimido ou esse nitrogênio, porque ele está melhorando a propriedade de refrigeração e de expulsão do cavaco. E, mais recentemente, o que está sendo muito utilizado é a técnica MQL, que é de mínima quantidade de lubrificante, onde a gente associa um fluido líquido com o ar comprimido, que é gasoso. Então, com isso, a gente tem um nebulizador, né, que o ar comprimido puxa o fluido e joga na cabeça da ferramenta de uma forma de névoa. Então, o fluido líquido promove a lubrificação, e o ar comprimido, né, promove a maioria da retirada do calor da operação e a expulsão do cavaco. Então, é uma operação muito mais limpa do que as outras e sem geração de resíduo, o que é muito importante, porque os resíduos, como todo mundo sabe que usa, né, é um problema para as indústrias que utilizam fluidos de corte. Focando então nos líquidos, né, que são os de maiores utilização, a gente também pode classificá-los conforme o tipo de aplicação, como a gente já disse. Então, a gente tem os integrais,
que são aqueles prontos para uso, e onde a ênfase é a lubrificação. Ou os solúveis, que são diluídos na água antes do uso, onde a ênfase é a refrigeração. E também podemos classificá-lo conforme o tipo de lubrificante. Quando o lubrificante utilizado no fluido é óleo mineral, pura e simplesmente, ele é denominado de convencional. Quando esse lubrificante, então, é uma molécula sintética feita na indústria, então ele é denominado sintético. E uma das definições para que seja sintético é que tenha 0% de óleo mineral na composição. E o semissintético, que é uma mescla do convencional com sintético e que tem uma limitação de 40% de óleo mineral na composição do lubrificante do fluido. Aí, então, quando que a gente deve usar um fluido integral ou um pronto para uso, né? Como a gente já disse, é quando a ênfase é a lubrificação. E isso acontece nas operações de baixa velocidade ou baixa rotação na máquina, corte de metais muito duros, avanços muito rápidos, operações complexas, intermitentes e rápidas, como mandrilhamento, rosqueamento, brochamento, furação, entre outras. No caso desses fluidos integrais, normalmente eles são adicionados na ponta da ferramenta. Por isso que eles são vendidos em embalagens pequenas, em latinhas com dosador. E no caso, então, dos óleos solúveis, né, a ênfase é a refrigeração e a expulsão do cavaco. Então, isso também acontece nos torneamentos e usinagem em geral, quando se tem alta velocidade de corte, em operações contínuas e demoradas, quando se tem necessidade da remoção eficiente do cavaco, como é o caso da retífica, quando se tem tanques de máquinas muito grandes, né, então o custo seria muito alto de se usar um integral, então se usa o óleo solúvel. E, geralmente, no caso dos óleos solúveis, eles são aplicados em sistemas de recirculação. Eles vão até a ferramenta, voltam para o tanque, vão até a ferramenta, voltam para o tanque. Em termos de propriedades, né, a lubrificação é a única propriedade que caminha no sentido do solúvel sintético para o fluido integral. Todas as outras, refrigeração, expulsão do cavaco, ser mais ou menos ecológico, e até mesmo a preservação tirando o integral, né, que o integral é o que mais tem preservação. Mas todas as outras caminham no sentido do solúvel sintético. Então, é por isso que cada vez mais se tem usados os solúveis, menos integrais, né, e, sempre que possível, caminhando para o semissintético e para o sintético. Isso aqui é um gráfico que demonstra o mercado no século passado dos fluidos de corte. Né, então, vocês veem que sempre crescendo. A curva de cima é o mercado total. Aí depois nós vemos aquela tracejada, que é dos fluidos integrais, né, que praticamente em 1900 só tínhamos fluidos integrais. E aí teve um crescimento até a década de 30, e depois só foi caindo, e tem caído até hoje, em substituição aos solúveis. Os convencionais solúveis entraram a partir de 1910, 1920, né? Os sintéticos, 1950, e os semissintéticos, 1960. Em termos de mercado global, nós estamos falando, né, de 2,3 milhões de toneladas anuais de fluidos para trabalho com metais. E desse número, 49% é de fluido de corte. E no Brasil, esse mercado, em termos de porcentagem, é maior ainda. 71% é de fluido de corte, o que corresponde a mais ou menos 18 mil toneladas por ano. Em termos de composição dos fluidos, se a gente for olhar o básico, né, aquele componente principal do fluido, então, como a gente já disse, no caso do convencional, é o óleo mineral,
E no caso do sintético, são algumas dessas moléculas aí. Claro que eu não citei todas, existem outras, eu citei as mais comuns. São polialfa-olefinas, polialquilenoglicóis, ésteres e poliésteres, amidas e poliamidas, polímeros e também óleos animais e vegetais e seus derivados. No caso do semissintético, também, como já falamos, é a mistura do sintético convencional, tendo a limitação de 40% máximo de óleo mineral. E no caso da água, além do lubrificante, né, que pode ser convencional, sintético ou semissintético, um constituinte também importante é a água. Em termos de... Aí o fluido é composto desse básico e de aditivos, né? E aí, os principais aditivos que são usados são esses citados aí. Aditivos anticorrosivos, para evitar, né, que tenha corrosão na máquina e nas peças. Aditivos de extrema pressão, que são aqueles que permitem você trabalhar com mais carga, com mais velocidade, com mais avanço, com mais profundidade de corte. O agente de lubricidade também, que normalmente são gorduras, né, ou seus derivados, ou polímeros, e que permite, você vai melhorar a lubrificação do processo. Aditivos antinévoa, que é para melhorar o ambiente fabril. Ele evita que o fluido se transforme em névoa, em vapor, que prejudique o ambiente de trabalho. Apassivadores de metais, né, que são aditivos que são colocados quando você quer cortar outros tipos de metais, como cobre, latão, alumínio. Então, tem que ter lá um aditivo para evitar o ataque do fluido a esse tipo de metal. Os emulsionantes, que no caso dos óleos solúveis, é quem vai tornar o lubrificante solúvel na água, para fazer a emulsão. Os preservantes, né, que são bactericidas, biocidas, que precisam ser usados nos óleos solúveis, porque senão, como nós vamos estar vendo mais para frente, os óleos solúveis degradam, apodrecem. E aí temos também aditivos para ajustar pH e dureza, porque principalmente no caso dos óleos solúveis, né, o pH é alcalino, né, que também ajuda na preservação da corrosão. Então, tem aditivos para fazer esses ajustes. E a dureza, que é prejudicial ao processo, também causa corrosão, prejudica a estabilização de emulsão, né, e dá alguns efeitos indesejados no processo. Então, a gente usa sequestrantes para tirar a dureza da água. Antiespumantes, principalmente para os óleos solúveis, né, porque por ter emulsionantes, sempre tem tendência de formar espuma. Então, tem que ter um antiespumante para evitar a formação ou quebrar a espuma que foi formada. E, finalmente, acoplantes, que são glicóis que vão estabilizar as emulsões. Então, pessoal, deu uma passada geral em função do tempo, né, do que são os fluidos e do que eles são constituintes. E agora, eu gostaria de falar um pouco mais especificamente, né, sobre os óleos solúveis. Por que que os óleos solúveis apodrecem, estragam e é um problema para todo usuário, né, que gera um resíduo que não pode ser descartado por ser resíduo classe 1. Os óleos solúveis apodrecem, né, porque eles oferecem todas as condições para o crescimento microbiano. Ele tem água em abundância, que a gente chama de água livre, nutrientes, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, oxigênio. A temperatura e o pH não são limitantes ao crescimento microbiano. E eles são constantemente contaminados nas fábricas. Não existe... Se até em hospital a gente tem contaminação, imagine numa indústria. Então, por isso que a gente tem que colocar preservantes para evitar essa deterioração. Aqui eu queria fazer um parênteses, né, para quem usa óleo solúvel, às vezes as pessoas falam, o ideal é ter um óleo solúvel biodegradável. Isso é uma incoerência. Como é que nós queremos ter um óleo que dure bastante na máquina, que não estrague, e ao mesmo tempo que ele seja biodegradável? Biodegradação é a degradação do óleo por micro-organismos. Se a gente coloca lá um preservante para ele não se deteriorar, então
não dá para ter um óleo solúvel biodegradável, alguma coisa está errada aí. E os micro-organismos, eles funcionam assim, né? Se a gente deixar um micro-organismo sobreviver e não tiver lá o preservante, né, mantendo, não deixando ele crescer, de um dia para o outro, em 14 horas, um vira 10 milhões, porque o crescimento deles é em progressão geométrica. Então, por isso, a gente tem que tomar cuidados para prevenir essa deterioração. O que a gente sugere? A empresa implantar um bom sistema, um sistema de boas práticas de higiene e manufatura. Remover constantemente o Trump Oil, que é formado em todo o tanque de óleo solúvel. Monitorar a solução de óleo solúvel, principalmente controlando o pH e Brix. E preventivamente corrigir a solução quando necessário. Em termos de boas práticas, né, como a gente já falou, além de estimular a limpeza das máquinas e do pessoal, é muito importante, na hora da troca da solução, além de se fazer uma limpeza mecânica e limpar com detergentes ou desengraxantes, fazer uma sanitização da máquina, usando um produto específico que realmente vai eliminar toda a contaminação da máquina. Aí, quando a gente coloca um óleo novo, ele vai estar zerado de contaminação, e isso vai prolongar a sua vida útil. A remoção do Trump óleo, existem equipamentos que são chamados skimmer, que fazem constantemente essa remoção. Trump óleo, pessoal, são os fluidos hidráulicos, os lubrificantes da máquina, óleo de barramento, que são lavados pelos fluidos de corte e vão para o tanque. Eles vão para o tanque, formam uma camada em cima da solução, que acaba não se misturando, e isso é uma fonte de contaminação. Permite aí que tenha muito mais desenvolvimento de micro-organismos, porque eles estão isolando a solução do ambiente. Então, ali dá a condição para a criação da biomassa e do desenvolvimento microbiano. Então, quem não tem um skimmer, ou não dá para instalar na máquina, é recomendável, periodicamente, abrir o tanque e remover esse Trump Oil mecanicamente, que com isso você vai ter a solução por muito mais tempo. E a terceira atitude que a gente deve ter é fazer o monitoramento. Por que monitorar o pH da solução? O pH ideal, né, da maioria dos óleos solúveis, é na faixa de 8,5 a 10,5. A maioria fica na faixa de 10,5, alguns têm até mais do que 10,5. E quando tem crescimento microbiano na solução, os micro-organismos produzem substâncias ácidas, produzem gás carbônico. E o gás carbônico dissolve na água, é ácido, abaixa o pH. Então, se a gente está monitorando o pH e a gente vê que o pH hoje está com 10,5, amanhã já está com 10, está começando a cair, é um sintoma de contaminação. Se a gente está monitorando, antes que a solução estrague, a gente vai com uma vacina. Usa um preservante, elimina a contaminação, corrige o pH, e aí a solução vai durar por mais tempo. Um outro fator, e é simples fazer o pH, basta ter uma fitinha que a gente compra em qualquer loja que vende material de laboratório, mergulha essa fitinha dentro da solução, ela instantaneamente dá o pH. Uma outra coisa que a gente deve também controlar é o Brix da solução. O Brix não é uma indicação direta da concentração da solução, mas é um indicador, serve como parâmetro. Se a gente sabe que uma solução diluída 1:20 tem Brix de 2 ou 3 ou 5, se a gente constantemente medir o Brix da solução, a gente vai saber se a diluição está feita adequadamente. Ou seja, se a gente não tem mais ou menos água do que deveria ter. E também medir o Brix é muito simples. A gente tem um equipamento portátil que se chama refratômetro, onde se coloca uma gota da solução no recipiente e se faz a leitura no visor diretamente do valor do Brix.
E no caso, então, dos óleos solúveis, pessoal, esquece essa história de que você, vou usar um óleo biodegradável, vou usar um óleo que não estraga nunca. Não existe isso. É muito importante vocês terem confiança e formar uma parceria com o seu fornecedor para ter uma boa assistência técnica. A vida longa do útil vai depender de 3 fatores: um bom produto, as boas práticas e o monitoramento, como a gente já disse. Se o cliente implantar o sistema de boas práticas de higiene e manufatura, o fornecedor, então, entrar com um bom produto e a assistência técnica, auxiliando na limpeza da máquina inicial e monitorando a solução, né, e corrigindo quando necessário, isso é uma receita e uma parceria para o sucesso de uma boa utilização do óleo solúvel. Maiores informações, tem aí os contatos, e eu agradeço para vocês a oportunidade.